Então você sempre precisa escolher o melhor dos pés, aquele que está mais destacado. É assim que os nossos avós, bisavós fizeram a melhoria genética quando não se tinha uma ciência que se tem hoje. O que que hoje é melhoria genética? Gente, hoje então estamos aí para mais um dos cultivares. Vamos tratar então do sorgo. Para quem está caindo de paraquedas, isso aqui é uma série que começa com uma instrução para escolher alimentos alternativos e aquele que vai dar lucro para você. Por isso que a nossa série se chama Dá Lucro, uma pergunta. E a gente vai desvendando um por um para a gente entender eles, o que eles têm de bom. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Ricardo, da empresa Silari, trabalho com tecnologia em alimentação, desenvolvendo para vocês todos os trabalhos aqui na propriedade para você ter sucesso. Então, informação de qualidade, sempre baseado em pesquisa técnica e científica. Gente, o sorgo, nessa época aqui para nós, ele não existe praticamente mais. Nós achamos uma lavoura ali, onde tirei esse exemplar aqui para nós ter uma imagem, né, para poder conversar um pouco com imagem. O que nós temos no sorgo, gente? O sorgo, então, ele tem um belo cacho, bastante grão. A gente conseguiu esse exemplar aqui numa roça que casualmente está sendo deixada para tirar semente, por isso que ele ainda não foi colhido. É um exemplar do porte baixo da roça e não do porte alto. Nós vamos falar depois daquele porte alto ali, o que é aquilo. Então ele tem uma quantidade de massa, como um pé de milho, e ele tem essa espiga toda, né? Para quem já trabalhou com sorgo, já sabe. Para quem não sabe, a gente trabalha então, para colher ele, a gente vai trabalhar quando metade da espiga já vai estar seca, que é a parte de baixo. E a parte de cima aqui, ela vai estar leitosa. Esse aqui não, né, gente? Ele está quase no grão para colher nos próximos dias. Então aqui vai estar leitoso, do meio para cima, e do meio para baixo ele vai estar mais consistente porque ele está mais velho. Mas o assunto é esse cara aqui, se ele serve para nós. E o que ele tem de bom, né, gente? Bom, gente, vamos começar pela primeira coisa que nós temos que considerar. O sorgo nos dá mais de um corte. Então eu tenho como cortar, ele vai brotar e eu tenho uma segunda colheita. Vamos ver o que mais ele tem. Gente, eu sempre vou pegar trabalho científico, principalmente às vezes uns TCC, porque a gente tem que avaliar essa gurizada que se mata fazendo. Então, gente, quando eu pego um trabalho caprichado como esse aqui, gente, então um trabalho com professores capacitados, é um trabalho da Embrapa, um trabalho bem concluso, bem a fundo, nós temos que se basear nisso, não podemos se basear na opinião de alguém. Então a gente pega sempre informação de qualidade para vocês. Está na descrição aonde estão as informações que estão esses trabalhos. Vamos lá. Então, gente, o sorgo, nós temos que dividir em dois tipos, que é o sorgo gigante, que está falando bastante, agora diminuiu um pouquinho, né, a fama dele, que não é aquilo, né, mas vamos falar depois. Então nós temos o quê? Dois cortes. Uma outra característica, ele é resistente à doença, bem mais que o milho, né, doença foliar, né, ele tem mais resistência, ele tem mais resistência a alguns insetos e ele traz mais, no caso, né? Nós temos um período de 90 a 110 dias aqui para nós conseguir fazer silagem com ele. O que esse cara aqui tem de proteína e de energia? Nós temos aqui de 6 a 8% de proteína. Isso praticamente é a mesma que o milho, um pouco abaixo. Depois nós vamos ter 66 de NDT, que está acima de 60, está bem aceitável, mas numa alimentação nos falta a dita proteína. Farelo de soja, entrar com algum cultivar de pastejo com proteína acima de 15, por exemplo, curumim. Nós temos também a opção do Tifton, são vários, né? As gramíneas em geral têm boa proteína. Esse aqui, então, vou apresentar para vocês, é o sorgo gigante, esse trabalho aqui que é do Giro do Boi. O site fala do sorgão. Conheça o sorgão volumoso que está revolucionando no Brasil. Trabalho já de algum tempo. Aqui nós temos, então, os dados que eu passei antes, que eles são inerentes, no caso, a esse sorgo gigante. Depois eu passo os dados do outro trabalho. 120 toneladas por hectare. Isso aqui é massa verde, gente, tá? Como ele vai ser colhido com 25 a 35% de matéria seca, eu tenho que considerar que alimento eu vou ter, sobre essas 120 toneladas, apenas um quarto a um pouco de mais de um quarto, chegando a um terço. No segundo corte, a gente chega aí em 60, 70% desse valor. Então ele vai dar menos do que o primeiro corte, porque ele foi cortado e ele não vai desenvolver mais tão bem. Então na roça que a gente conseguiu ali, vocês vão ver que tem exemplares que não são de sorgo gigante, mas que eles têm uma estatura alta. O sorgo gigante, ele fica muito grande. Então como ele fica grande, gente, ele vai desenvolver o quê? Vai desenvolver folhas e aqui. E aonde está a nossa energia, a nossa mina de ouro desse cara está aqui, o cacho. Então não muda muito quando a gente tem um monte de volume
mas a qualidade está aqui. Então sempre nós temos que nos atentar aonde está a qualidade daquilo que a gente vai trabalhar. Milho, se tiver 2 espigas, ótimo. Se tiver 3 espigas, melhor ainda. Então sempre a gente procura ter mais grão. O grão que é o essencial para a silagem e para você também, que vai colher também. O essencial é você colher grão. O essencial é você dar grão para o gado. Porque essa parte, ela é pobre em relação a essa partezinha que é o cacho. Então o sorgão gigante, na verdade, não é grande coisa. Ele gera volumoso. Nós temos o capiaçu que gera volumoso, mas é um volumoso que não tem tanta qualidade. Então, gente, vamos ver esse trabalho da Embrapa, onde nós falamos do nosso sorgo do dia a dia. O nosso sorgo do dia a dia, gente, aqui nesse trabalho, apresentou no primeiro corte, matéria seca, tonelada hectare. 10 toneladas hectare, nós estamos falando de matéria seca, gente. O milho, em média, 10,24 e o sorgo, 10,87. Então, equilibrou. Porém, a vantagem do sorgo, segundo corte, mais 6 toneladas, que é aquele 60% em média. Então, nós temos um acréscimo total aqui. Então, gente, aqui na tabela 1, esse aqui é o da Embrapa, que está aqui na descrição o link, nós temos o milho na safra, considerando que ele não tem 2 cortes, 10,24 toneladas de matéria seca, não é matéria verde, que nós falamos antes em maior, e 17,5 toneladas. Então nós temos praticamente 70% a mais do sorgo de matéria seca. Agora essa matéria seca, ela tem o quê? Vamos lá. Aqui nós estamos falando do sorgo tradicional. Esse aqui, esse da roça que nós mostramos há pouco, tá? Não é o sorgão. Ele tem no seu NDT de baixo tanino, vai ter variedades com baixo tanino e alto tanino. Tá? Quando você vai comprar lá, prefira sempre a de baixo tanino, porque o tanino ele não é interessante para alimentação animal. 76% de NDT. Então ela é muito melhor do que o sorgo gigante que a gente falava antes. Por quê? Porque está mais concentrado. Então ele tem mais energia, porque ele tem mais grão e menos pé. Então por isso que ele tem um NDT ótimo, 76,8. Um pouquinho abaixo do milho. E nós temos 8,8 de proteína. Então, o nosso uso do dia a dia vai ter que compensar com a proteína de alguma outra fonte para dar um equilíbrio, chegando aí de 12 para o gado de corte, engorda, até 18 a 20 lá numa vaca de leite. E vacas, por exemplo, de alta produção, aí de 30, 40 litros dia, nós vamos precisar um pouquinho mais de proteína e mais energia. Mas que água estranha. De sacanagem, isso aqui nem é água. Não, gente, brincadeira à parte, isso aqui é gel de plantio, para a gente ter reserva de umidade no plantio. Tá nos vídeos, tá nas dicas que a gente dá, ótimo para fazer muda, ele é ótimo também para aquele plantio em lugares com pouca água, ou a gente precisa fazer a manutenção da umidade nas mudas mais exigentes. Ele é conhecido como hidrogel ou gel de plantio. Está começando a aparecer no mercado. Tem dúvida? Pergunta aí nos comentários que a gente manda para você as informações que você precisa. Comentário é para isso, tirar a dúvida, não importa que o assunto não é daqui de hoje. Vamos pegar nossa tabela de referência, que é aquela tabela, gente, que a gente usa em todos os vídeos. Sorgo, bem lá embaixo. Sorgo, silagem. Nós temos 60 de NDT, que aqui está abaixo, nós estamos falando de silagem. Estamos falando aqui de uma situação específica de uma testagem. Outra testagem, outro jeito, quantidade de matéria seca muda, muda NDT, muda a proteína. Nesse caso aqui, então, nós temos um comparativo com 8%, que é mais ou menos dentro do parâmetro que a gente já falou. Então, 8 por 60. Ainda aqui está ótimo, 60 ainda atende, né, a engorda, e a vaca leiteira ou engorda, vai precisar um pouco mais de proteína, tem que entrar com ração, ou casca de soja, que a gente já falou, vai aumentar, pastagem de alta proteína. Então a gente tem várias opções, e as opções são o nosso foco. Nós estamos aqui justamente para trazer a vocês opções. Então, o sorgo é isso, gente. Ah, aqueles pés altos lá no meio da lavoura, que você viu, aqueles ali que estão aparecendo agora. O que acontece, gente, quando nós temos um cultivar, que nós temos aquele pé que se destaca? Aqueles pés, nunca vai ser um só. Ele está lá em cima. Nós vamos aproveitar e tirar a semente dele para aproveitar. Então, quando você replica, você na propriedade vai replicar no ano seguinte aquele cultivar com a tua semente, ou vai replicar com a tua muda. Um exemplo também, o aipim que nós plantamos, você sempre vai ver que tem aquele pé que desenvolve e o outro que não tanto. É adubação? Não. Um pouco é genética, gente. Já falei disso lá no Capiaçu. Sempre que a gente escolhe as mudas que nós vamos replicar, escolha a melhor das
mudas. Então você sempre precisa escolher o melhor dos pés, aquele que está mais destacado. É assim que os nossos avós, bisavós fizeram a melhoria genética quando não se tinha uma ciência que se tem hoje. O que hoje é melhoria genética? É pegar um plantio, os melhores exemplares e ir replicando sempre os melhores. E assim a gente vai melhorando, melhorando, até ter uma nova variedade incrível. E outras são as melhorias que se mexem no DNA, quando a gente faz uma nova cultura diferente. A gente pega o capim-elefante e vai produzir o curumi, que é um capim-elefante anão, vai produzir o capiaçu. Base, sempre vai ter um que a gente vai melhorar, ou a gente pega aquele um e vai. Então são processos diferentes, mas isso é evolução. Então sempre pegue o melhor semente e melhor muda que você tem para plantar, sempre vai trazer uma genética melhor para a tua propriedade. Sorgo não tem muito o que falar, a maioria conhece, então entendo. Dois cortes, vantagem, nutricional um pouco abaixo do milho, o amido dele também não é muito baixo não, né? Chega ali próximo do milho, mas tem acima de 60 de amido, então vai atender bem a expectativa da tua alimentação com pouca coisa de reposição, ou seja, para complementar. Ótima opção. Na semana que vem, gente, olha só, os bichos querem dormir, eu não terminei o vídeo, vou terminar então. Semana que vem, então, cana-de-açúcar. Um pouco esquecida, um pouco abandonada e muito pouco valorizada. Nós vamos desenvolver um trabalho que está prometido, mas na semana que vem nós vamos entender melhor a cana. Por que tem gente que não usa, vantagem, desvantagem, valor energético, e vocês vão ver que dá sim para nós trabalhar com a cana também. Pelo menos lá para ter uma opção para o inverno. Certo, gente? Semana que vem, cana-de-açúcar. Aguardo vocês.